E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a população brasileira, ok? Nós vamos fazer, na verdade, uma introdução sobre o assunto aí que nós vamos estar trabalhando nessa unidade com vocês. Alguns assuntos que a gente vai estar trabalhando na unidade. Bom, o que é que a gente vai ver durante essas aulas, as próximas aulas que irão seguir? Nós vamos falar sobre alguns aspectos bastante importantes da população brasileira. Entre esses aspectos, nós vamos estar falando com vocês algumas noções e alguns conceitos relacionados à população absoluta, à população relativa, densidade demográfica, distribuição da população, censo demográfico, crescimento natural, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, de fecundidade, de mortalidade, expectativa de vida, migração, êxodo rural, população economicamente ativa, trabalho infantil, diversidade demográfica, diversidade cultural, povos indígenas, povos africanos, quilombolas. Ou seja, nós vamos ter um monte de informações relacionadas a toda a população brasileira. Então é isso que a gente vai estar vendo agora nessa nossa próxima unidade, os próximos assuntos que a gente vai estar vendo agora daqui para frente. Mas tudo isso com muita calma, a gente não vai falar de tudo isso hoje, certo? Hoje a gente vai se conter apenas aí na abertura do nosso capítulo, da nossa unidade aí, na página 42 e 43, certo? Então abram o livro de vocês aí e vocês vão observar que a gente tem um infonográfico, ou seja, um gráfico com bastante informação sobre a evolução da população brasileira, levando em consideração que a contagem começa aí as informações em 1872 e elas vão até o ano de 2010. Então, no nosso gráfico, a gente tem aí uma evolução da população brasileira nesse período, de 1872 até o ano de 2010. Por que até o ano de 2010? Porque foi o ano que nós tivemos a última contagem da população realizada pelo IBGE, que nós chamamos de censo demográfico. Ou seja, censo demográfico é uma pesquisa da contagem da população brasileira, né? Que pode ocorrer, na verdade, que ocorre em um país, pode ocorrer em uma região, pode ocorrer em um estado de federação, pode ocorrer em um município. Essa pesquisa geralmente ocorre a cada 10 anos no Brasil. Então, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão do governo federal que é responsável em fazer essa contagem da população, certo? Essa contagem, ela serve para vários aspectos. Além de trazer informações sobre o crescimento ou decréscimo da população, aumento ou diminuição da população brasileira, ela traz informações sobre saúde, sobre educação, sobre economia, sobre habitação, sobre saneamento básico, ou seja, todas as informações que a gente tem relacionadas à população brasileira, como vive a população brasileira, elas são obtidas a partir dessa pesquisa que é feita pelo IBGE a partir do censo demográfico. Então nós temos algumas características, por exemplo, como idades das pessoas, que a gente fica sabendo uma ideia, por exemplo, quantos idosos tem no Brasil, quantas crianças tem, quantos jovens tem no Brasil. Essa relação de faixa etária, por exemplo, a gente tem baseado nas pesquisas realizadas pelo IBGE, a quantidade de homens e de mulheres, mesma coisa também baseado nessas informações do IBGE, o nível de escolaridade, quantas pessoas existem no Brasil com nível superior, com ensino médio, que cursaram somente o ensino fundamental, quantas pessoas analfabetas. Todas essas informações que a gente tem são obtidas a partir dessa pesquisa realizada pelo IBGE a partir do censo demográfico, ok? Bom, então nós vamos falar sobre a evolução da população brasileira. Nós temos aí na página 42 e 43 um gráfico que mostra aí a evolução do crescimento dessa população. Bom, quanto nós somos, de onde nós vimos, é um passo muito importante para compreender, na verdade, o nosso país. Hoje nós somos aproximadamente, nós temos no Brasil em torno de 209 milhões de habitantes. Nós somos o quinto país do mundo em população mundial, ou seja, que tem a maior população do planeta. Bom, e aí por que nós temos toda essa população? Por que nós somos o quinto país do mundo em população mundial? Né? Quais fatores contribuíram para esse crescimento ao longo das décadas de 1872 até a atualidade? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse processo evolutivo e vocês vão compreender quais fatores então vêm contribuindo
para esse crescimento populacional? Bom, ao longo de toda a história do Brasil, o que a gente pode observar? Se a gente observar no gráfico, a gente vai ver que ele começa lá em 1872, população do Brasil, bem lá embaixo o gráfico, certo? Nós tínhamos aí em torno de 9.930.478 habitantes em nosso país no ano de 1872. E se a gente prestar atenção, nós terminamos aí no ano de 2010 com aproximadamente 190.755.799 habitantes. Ou seja, nós tivemos um crescimento aí em torno de aproximadamente aí quase que 181 milhões de habitantes a mais de 1972 até o ano de 2010. Bom, se a gente observar o gráfico, a gente vai perceber o quê? Que o crescimento da população brasileira, ele não aconteceu de forma regular. Ou seja, nós tivemos períodos em que a população brasileira cresceu de forma lenta, depois nós tivemos um período que a população cresceu de forma acelerada, ou seja, muito rápida, e depois nós tivemos um outro período em que a população volta a crescer lentamente novamente. Ou seja, não há um crescimento regular. Esse crescimento ele é irregular. Temos períodos que a população cresce mais, tivemos períodos em que a população cresceu mais lentamente. Ou seja, a gente percebe também que a distribuição da população pelo território brasileiro também mudou. No passado, a gente tinha uma concentração populacional muito grande na zona rural. Hoje, mais de 82% da população brasileira vive nas cidades, na área urbana. Então, nós tivemos uma transformação. Ou seja, a população que era majoritariamente rural, hoje ela vive nas cidades. E por que a população mudou do campo para a cidade? Existiram vários fatores que contribuíram para essa mudança. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre alguns fatores que contribuíram para essa mudança da população do campo para a cidade, certo? Bom, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar o gráfico agora, vamos observar as informações que tem no gráfico para tentar compreender esse processo evolutivo da nossa população. Vamos lá? 1980, primeiro ano do nosso gráfico, nós tínhamos uma população de 9.930.478 habitantes, certo? 1980 nós não tivemos aí censo demográfico, então nós não tivemos informações sobre o censo demográfico. A partir do ano de 1900, o que é que a gente pode observar? Que ocorreu um grande aumento da população brasileira. Nós estávamos aí em 9 milhões aproximadamente, e de 1872 para 1900, então exatamente aí o que? Em torno de 28 anos. Em menos de 28 anos, nós crescemos para 17.438.434 habitantes. Ou seja, nós tivemos um grande crescimento da população brasileira em pouco mais de 28 anos. Então, nós já tivemos aí um crescimento grande da população. E qual foi o fator que contribuiu para esse aumento populacional no Brasil? Bom, a principal causa nesse período aí foi a chegada de imigrantes. O que são imigrantes? Imigrantes são pessoas que saem de um país e vão para o outro. Na verdade, que chegam. Quem sai é emigrante, com E. Quem chega é imigrante, com I. Então, os imigrantes foram as pessoas que chegaram de outros países aqui no Brasil. Nesse período, a partir da década de 1900, nós recebemos uma quantidade muito grande de pessoas que vieram do Japão, de pessoas que vieram da Alemanha, da França, da Itália. Então nós tivemos recebendo uma quantidade de imigrantes muito grande no Brasil. Isso contribuiu então para o aumento da população. Isso quer dizer que a população de um país, de uma região, de um estado ou de uma cidade, ela pode crescer de acordo com a quantidade de pessoas que chegam em um determinado período. E nesse período aí, nós tivemos a chegada de muitos imigrantes no território brasileiro. E aí esse fator contribuiu para que nós tivéssemos então um aumento considerável da população do Brasil, que já era, na verdade, significativo no século XIX. Ou seja, no ano de 1800, no início do ano de 1800, metade do ano de 1870, 1780,
A população do Brasil já era bastante significativa, o número de imigrantes que chegavam ao nosso país também era bastante alto, mas a partir de 1990 aumentou ainda mais, né, fazendo com que nós tivéssemos aí um aumento consideravelmente alto do total da população do nosso país. Bom, analisando mais uma vez aí o infonográfico, nós tivemos aí também, nesse período aí, de 1904 a 1930, entraram no país mais de 2 milhões de imigrantes. Ou seja, nós tivemos uma chegada de imigrantes de 1904 a 1930 muito grande, né? Isso contribuiu para o aumento populacional do nosso país. Aí vocês podem perguntar, professor, e por que essas pessoas vieram para o Brasil? Por que migraram tantas pessoas para o território brasileiro? Bom, um dos fatores que explicam essa chegada de muitos imigrantes no Brasil é porque naquela época o Brasil ainda não era um país muito populoso, por incrível que pareça. 17 milhões era um número alto, mas se a gente comparar com a nossa população hoje, era uma população muito baixa. E aí o que é que fez? Muitos governos de alguns estados, de algumas cidades brasileiras, eles incentivavam a chegada de imigrantes em seu território. Eles davam terras para imigrantes estrangeiros. E por que o governo fazia isso? Porque ele queria povoar o território. Ele queria trazer população para o seu território, para trazer desenvolvimento. E aí ele doava terras, ou cedia essas terras por um determinado período. E essas pessoas que vinham de fora, vinham com experiências de trabalho, com experiências na agricultura, na pecuária, e iam levar desenvolvimento para essas regiões. Então elas recebiam a doação de terras e em troca iam desenvolver aquela região. Então nós tivemos doação de terra na região sul do Brasil, por isso que na região sul do Brasil nós temos uma quantidade de imigrantes muito grande. Nós tivemos doação de terra na região centro-oeste, na região sul, na região norte, praticamente em todo o território brasileiro. Mas tivemos algumas regiões que tiveram esse incentivo, na verdade, à imigração maior, como a região sul e a região norte do Brasil. Bom, então, década de 1909, nós já tínhamos aí um crescimento populacional bastante acelerado no Brasil. Ainda em 1930, observando mais uma vez o infonográfico, o que a gente vai perceber? Que na década de 30, o governo criou algumas medidas restritivas para a entrada de imigrantes, reduzindo o fluxo de estrangeiros para o país. Bom, o que a gente percebe? Em 1904 a 1930, nós recebemos mais de 2 milhões de imigrantes no território brasileiro. E isso preocupou o governo brasileiro. A população aumentou de forma muito rápida. Nós tivemos um crescimento bastante acelerado da nossa população. E isso acabou preocupando, de certa forma, o governo. E preocupou por quê? Porque a população ela cresce em um ritmo, mas a economia de um país ela não cresce no mesmo ritmo. Ou seja, se aumenta muito a população de um país, nós vamos ter algumas consequências. E como consequência a gente pode ter a fome e o desemprego. Uma coisa está relacionada à outra. Se eu tenho fome, na maioria das vezes é porque eu estou desempregado e não tenho condições para me alimentar. Então um fator acaba puxando o outro. Então, para proibir que a população do Brasil aumentasse tão rápido e tivesse esse crescimento acelerado, o governo brasileiro decidiu restringir a entrada de imigrantes. O que é restringir? Proibir. E proibiu de que forma? Criou algumas leis dificultando a chegada de imigrantes no território brasileiro. Vamos supor, se no ano de 1920 podia entrar no território brasileiro em torno aí de 1.000 imigrantes em São Paulo, 1.000 imigrantes no Rio de Janeiro, o governo brasileiro diminuiu. Em vez de 1.000, vai entrar agora só 500. Só pode entrar no período de um ano, X número de pessoas em tal estado, X pessoas em tal região. Ou seja, uma forma de estar controlando a entrada de imigrantes e impedir que chegasse grandes quantidades de imigrantes no território brasileiro. Com isso, nós tivemos então uma redução dos fluxos migratórios para o nosso país. Bom, década de 40, nós tivemos aí um crescimento populacional. É o que nós chamamos, os que os cientistas chamam, na verdade, os cientistas demográficos chamam de explosão demográfica. O que é uma explosão demográfica? Crescimento desacelerado da população. Ou seja, o crescimento acelerado da população. A população cresce de forma muito rápida, sem controle.
E aí, quais fatores contribuíram para esse crescimento? Ou seja, ela começou em 1940, mas ela foi até a década de 70. Foram praticamente 30 anos de explosão demográfica. Observe que na década de 1900 nós tínhamos 17 milhões de habitantes aproximadamente. Na década de 50 anos depois aproximadamente, nós já tínhamos aí mais de 51 milhões de habitantes, quase que 52 milhões de habitantes nós tínhamos no Brasil. Então nós tivemos um crescimento muito rápido. E na década de 70, esses 51 milhões, na década de 70, ela aumentou ainda mais. Ela foi para aproximadamente aí 70 milhões de habitantes na década de 70. E quais foram os fatores que contribuíram para esse grande crescimento da população brasileira? Bom, um dos principais fatores foi o crescimento natural da população. Bom, a gente viu que uma das formas da população crescer é a chegada de pessoas no país, ou seja, a imigração. Nós vimos que na década de 30 a população brasileira cresceu porque chegou uma quantidade muito grande de imigrantes. Na década de 40 à década de 70, nós tivemos um outro fator que contribuiu para esse crescimento, que foi o crescimento natural da população. E o que é crescimento natural da população? Número de nascimentos em um determinado período, ou seja, nasce muitas crianças. Com o nascimento de muitas crianças, obviamente que a gente vai ter aí um crescimento da população. E houve também um declínio da taxa de mortalidade. O que é mortalidade? Taxa de mortalidade é a taxa de pessoas que morrem em um determinado período. Então nós tivemos um aumento do número de natalidade e uma queda no número de mortalidade. E por que diminuiu o número de mortes? Porque a qualidade de vida no Brasil melhorou. As condições médico-sanitárias do nosso país tiveram uma melhora significativa. Então nós tivemos uma qualidade de vida melhor para a população. Com isso, a consequência, se a gente tem uma boa qualidade de vida, é a gente conseguir viver mais. Se vai viver mais, a quantidade de pessoas que morrem com doenças vai diminuir, porque a gente está tendo uma melhor qualidade de vida. Então, consequentemente, se está morrendo menos e está nascendo mais, a gente vai ter, então, um grande crescimento natural. Com isso, a gente teve, então, o que nós chamamos de explosão demográfica, um crescimento muito rápido da população brasileira da década de 40 até a década de 70. Bom, ainda na década de 70, com esse avanço também da industrialização, nós já estávamos aí com o Brasil já tinha iniciado, na verdade, o seu processo de industrialização na década de 30. Na década de 70, nós já tínhamos um avanço industrial muito grande no Brasil. E a população passou a ser majoritariamente, então, urbana. Isso quer dizer que até antes da década de 70, até a década de 60 aproximadamente, nós tínhamos a maior parte da população brasileira concentrada na zona rural. E por que se concentrava na zona rural? Porque a principal atividade econômica e empregatória do Brasil naquela época, até aquela época na verdade, era a atividade primária. Era a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a mineração, ou seja, as atividades ligadas ao campo. A maior parte da população brasileira vivia no campo porque era onde oferecia emprego. Quando surge o advento da industrialização e o Brasil começa o seu processo de industrialização, vão surgindo grandes fábricas, grandes indústrias nas cidades, a população vai saindo do campo e vai migrando para a cidade. Mas por que a população sai do campo e vai para a cidade? Obviamente porque elas querem melhores condições de vida, melhor qualidade de trabalho, melhor educação, melhor saúde, melhores salários. E aí elas saem do campo também porque acabam ficando desempregadas. E por que elas ficam desempregadas agora com a industrialização e antes não ficavam? Porque com a industrialização nós tivemos a substituição do trabalho manual pelo uso de máquinas. Quantos trabalhadores perderam o emprego? Porque o trabalho que era feito manualmente pelos trabalhadores no campo, capinando, roçando, arando a terra, plantando. Hoje, com a tecnologia avançada que a gente tem, todo esse trabalho é feito pelo uso de máquinas. Então nós tivemos uma substituição do trabalho manual pelo uso de máquinas. E isso acabou gerando um desemprego muito grande no campo, que é o que nós chamamos de desemprego estrutural. Substituição do trabalho manual por uso de máquinas. Então, uma das consequências, na verdade, da industrialização foi o desemprego, que nós chamamos de desemprego estrutural. Então, a população, ela migra do campo e vai para a cidade, fazendo com que na década de 70 nós já tivéssemos a maior parte da população brasileira vivendo nas cidades no Brasil. Bom, tudo isso contribuiu também para que nós tivemos uma transformação no perfil da população brasileira. Então, houve um maior acesso à educação,
a população vivendo na cidade, a facilidade que se tinha com as escolas, com o estudo era muito maior. Então nós tivemos uma melhoria na educação no Brasil, com acesso à educação. Nós tivemos um avanço também muito grande no acesso à saúde, né? A facilidade que as pessoas tinham de ter condições de ir em um médico, de se consultar em um médico, de fazer um tratamento médico era muito maior, porque elas agora estavam na cidade, a acessibilidade para isso era muito maior. Nós tivemos também uma melhoria muito grande nas condições de vida da população e nós tivemos um aumento também da participação das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres que até então viviam no campo, elas eram praticamente domésticas, elas cuidavam dos filhos e da casa. Com a mudança para a cidade, as mulheres agora estavam também trabalhando, tinham a oportunidade de conseguir trabalho fora de casa. E aí qual a consequência disso? Nós tivemos um número de nascimentos sendo reduzido. Por que o número de nascimentos reduziu a partir da década de 70? Porque as mulheres ingressando no mercado de trabalho, elas já não tinham tanto tempo para estar cuidando de filhos em casa. Então elas tinham que ter a opção de diminuir a quantidade de filhos para ter mais tempo para trabalhar. Então aí nós tivemos uma desaceleração já do crescimento da população brasileira a partir da década de 70. Então nós já temos um quadro mudando. Da década de 40 a 70 nós tivemos uma aceleração do crescimento da população. A partir da década de 70 nós temos já um declínio. A população já vai diminuindo a sua taxa de natalidade, porque as mulheres, um dos fatores, as mulheres entram no mercado de trabalho e, consequentemente, o número de fecundidade acaba diminuindo. Ou seja, a população passou a crescer de maneira menos acelerada a partir da década de 70. Bom, voltando ao infonográfico, nós temos aí o ano de 2000. No ano de 2000, nós chegamos a aproximadamente aí 169.799.170 habitantes. Era a população do Brasil estimada aí para o ano de 2000. No ano de 2010, último ano do censo demográfico, a taxa de crescimento populacional ela caiu. Bom, com o desenvolvimento da medicina, com a melhoria das condições de vida, em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo, nós tivemos uma melhoria, tanto no desenvolvimento da medicina, cura para várias doenças, tratamento para várias doenças, tivemos uma melhoria nas condições de vida, melhoria na alimentação, tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos aí um crescimento nas taxas de envelhecimento. Ou seja, o número de idosos no Brasil ele aumentou significativamente. Bolsanha. O número de idosos no Brasil aumentou significativamente. Na década de 70, nós tínhamos uma taxa aí de aproximadamente 5,2% no total de idosos no Brasil, ou seja, pessoas acima de 60 anos de idade. Na década de 2010, esse número aumentou para 10,8% da população brasileira, sendo ela idosa, certo? E a tendência é ela aumentar ainda mais. Então nós estamos tendo uma melhoria na qualidade de vida, melhoria nas condições de saúde da população e a tendência é que a população viva mais. Então nós estamos tendo aí um aumento da população idosa e uma diminuição da população jovem. Existe uma consequência com isso? Existe. A consequência ela é econômica. Por quê? Quem abastece o nosso país é o que nós chamamos de PEA, que a gente vai falar ainda mais para frente. Desculpa. O que é PEA? População economicamente ativa, ou seja, é aquela população que está trabalhando, que está entre ali a idade de 18 e 59 anos de idade, né, que está ativa no trabalho. Ou seja, é essa população economicamente ativa de 18 a 59 anos de idade que trabalha e que paga impostos. Né? E o dinheiro desses impostos é que paga o salário dos idosos, que paga a aposentadoria dos idosos, que paga vários programas sociais que a gente tem no governo. Com a diminuição da população jovem e o aumento da população idosa, o governo tem problemas com a previdência social, que é quem paga essa aposentadoria, por exemplo. Então nós vamos ter aí uma diminuição na arrecadação de impostos e, consequentemente, nós vamos ter menos dinheiro para estar investindo em aposentadoria, para estar investindo em benefícios sociais, certo? Porque a gente vai ter uma diminuição, então, nas taxas de empregabilidade. O número de desemprego vai diminuir porque a taxa de jovens trabalhando vai ser menor ainda. Ok? Bom, então a gente percebe que nós tivemos aí um declínio da população. Então, a partir da década de 70, nós viemos tendo uma queda
no nascimento da população. Isso não significa que a população do Brasil parou de crescer, ela continua crescendo, só que de forma agora bem lenta comparada a 30, a 40 anos atrás. Então ela cresce, mas ela cresce agora de forma bem lenta, como era no início. Então, como era no princípio, agora é sempre, amém. Então ela vem crescendo de forma bem lenta, se a gente for comparar com a década de 40, com a década de 50. Ok? Bom, o que a gente observa no gráfico também? Que essa população está distribuída por regiões. O Brasil tem 5 regiões geográficas: região centro-oeste, região sul, região sudeste, região nordeste e região norte. Se a gente observar o nosso gráfico, ele tem 5 cores aí. A cor azul claro, aí embaixo, seguindo a região norte. Depois nós temos a região nordeste vermelha, região sudeste amarela, região azul novamente sul e a região azul escuro, região centro-oeste. A gente percebe que a distribuição de população ela é diferenciada também, ou seja, ela não é distribuída de forma igual em todo o território. Existem regiões muito populosas e existem regiões pouco populosas. E a gente percebe que a mais populosa delas é a região sudeste. A região sudeste em 2010 tinha aproximadamente aí 80 milhões 364.410 habitantes, seguida pela região nordeste, que tinha 53.081.950 habitantes, seguida a região nordeste, seguida pela região sul do Brasil, com 27.386.891 habitantes, região sul seguida pela região norte, com 15.864.454 habitantes, e em último lugar em população nós tínhamos a região centro-oeste com 14.058.094 habitantes. Então é dessa forma que nós tínhamos distribuído aí os 190 milhões de habitantes que nós tínhamos aí de acordo com o censo demográfico de 2010. Então nós temos aí uma região bastante populosa, que é a região sudeste, e a menos populosa do Brasil até no ano de 2010 era a região centro-oeste, com pouco mais de 14 milhões de habitantes. Bom, a gente viu aí então esse processo de crescimento, de evolução da nossa população e alguns fatores que contribuíram para esse processo. Lembrando que aqui hoje nós só estamos fazendo uma introdução à abertura do nosso assunto, que é a população brasileira. Na nossa próxima aula, a gente vai falar aí sobre a distribuição e o crescimento da população do território brasileiro. Por hoje, a gente fica por aqui. Bons estudos, não esqueçam de responder a nossa atividade proposta e até a nossa próxima aula.